Na verdade, eu estava lá no meu trabalho e aí eu decidi investir na minha carreira profissional. Porque no meu trabalho não estava sendo muito legal e eu queria investir em algo que fosse meu. Então, eu saí do trabalho, peguei esse dinheiro todo, investi no meu estúdio. E aí, nesse processo, aconteceu o Brota na Missão, que foi em fevereiro, por aí. E aí eu fui no Brota, vivenciei isso tudo e continuei na mesma, mantendo a obra do meu estúdio e tudo mais. Aí nesse processo de ir, algumas palavras, o Senhor ia quebrantando, falando algumas coisas. Na minha devocional, eu abri em texto que falava assim, eu vos escolhi e vos designei, vardes ao... Eu falei, não, coincidência, que eu sou aquela pessoa que duvida, né? Tem que chover aqui no moinho, depois chove ali, depois chove ali, até eu entender. Então o Senhor foi falando várias coisas e eu falava, não, coincidência, tudo coincidência. E aí teve um dia em específico, depois que eu já estava dormindo 3 dias na missão, indo mais vezes, eu conversando com o Paulinho, né, que é o Paulo Marques, ele falou assim, Vinícius, tu tá esperando o quê para ser um radical? E aí eu respondi assim, cara, eu não sei nada. Eu não sei nada. Ah, mas você tinha anos de igreja. Tá, mas a ideia é que eu não sei nada no campo missionário. É como se a gente chegasse cru, porque é uma realidade totalmente diferente. E aí ele foi e falou assim, você sabe o básico? Aí eu falei, não, o básico não é necessário. Só o básico. Ele falou, você sabe que Jesus morreu na cruz, ressuscitou e vai vir te buscar? Isso que importa. Eu falei, não dá, como que eu vou viver uma vida aqui no campo só com isso? E aí a gente conversou e aí eu fui para a igreja naquele mesmo culto. Naquele mesmo dia. E aí no culto que eu cheguei lá na PIB de Madureira, o pastor estava seguindo uma sequência, né, que era de juízes, e ele já chegou falando assim, tem gente aqui hoje que o Senhor tem pedido algo e tem dito não porque não se acha capaz o suficiente. E o Senhor manda dizer que ele não procura o número 1 diante dos homens, mas ele procura um coração disponível e obediente, que o resto ele vai fazer. Depois disso, não tinha como eu falar não, já estava fugindo o tempo todo. E aí eu fui e mandei uma mensagem pro meu pastor falando a gente precisa conversar. E aí ele já mandou assim, vamos te perder? Aí eu falei, não, não é bem assim não, vamos conversar. E aí eu falei, Senhor, o Senhor falou comigo, né? Eu nem imaginava que eu ia querer estar aqui assim, como eu quero hoje. Porque eu acho que o Senhor foi criando um amor tão grande pelos meninos nesse período antes de vir como missionário. Eu estava atuando, né? Acho que foi a semana mais complicada de convite de trabalho. Porque é um mix de sentimentos. Eu quero ir para o campo, mas ao mesmo tempo a dúvida de se o Senhor vai continuar mandando dinheiro, se eu vou continuar sobrevivendo, comprando as coisas, ajudando meus pais. Será que vale a pena eu pegar todo esse dinheiro que eu já tinha investido no estúdio e deixar para lá? Que o estúdio estava pronto e eu estava deixando ele para me envolver como missionário. E aí o Senhor foi tratando isso tudo, né? Que foi um processo. E aí eu falei, fala com os meus pais, porque falou comigo, a responsabilidade é sua, fala com os meus pais. E aí eu voltei para casa e eu cheguei na minha casa, tinha uma revista em cima da minha cama, escrito assim, o tema era Missão por Inteiro. E aí eu fiquei, não, coincidência isso, coincidência. E olha que incrível que a revista era de 2014. 2014, muito tempo. E aí eu li, no final dizia assim, vá para o campo missionário, viva essa experiência, porque não há mais tempo para perder. Aí depois disso eu falei, pronto, Jesus já falou com a minha mãe, tá tudo certo. Só faltou botar seu nome lá, Só né? Assim, faltou. a Denise já falou assim, só faltou escrever seu nome. Só que minha mãe falou que não, que quando eu fui falar sobre radical, porque eu acho que isso é um assunto também interessante, que é sobre essa ideia, porque minha mãe é crente também, é diaconisa e tudo mais, e a ideia é tipo, vai ser simples, porque a mãe dele é cristã e tá tudo certo. E aí minha mãe falou assim, você já orou a Deus? Eu falei, claro, né, mãe? O que Deus falou? Aí eu respondi. Aí ela falou assim, não é só porque a gente é crente que a gente vai deixar ir assim livremente. E aí eu falei, eu sei, mãe. Ainda mais eu acho por ser Radical Cristolândia, que a gente vai nos ambientes que as mães querem que os filhos estejam distantes. Mas o Senhor me colocou aqui, né? Fazer o quê? E aí eu me sinto muito seguro, por sinal. Não tenho medo. E aí
ela foi e falou, mas o senhor não falou nada comigo. Eu falei, não? Quem colocou a revista na minha cama? Ela estava arrumando e a revista caiu. Eu peguei a revista e vi. Missões, Vinícius vai gostar. Botou lá na minha cama e pronto. Aí eu falei, então vai ler, porque Deus quer falar com você naquela revista. Aí passou um dia, ela voltou e falou assim, quem sou eu para dizer não pro que Deus está te pedindo? Aí, meu filho, corri pro abraço. Arrepiei. E fiz minha inscrição, pô. E aí, quando eu falei, eu sou um radical, foi um negócio assim.